Glória a Deus. A paz do Senhor. Boa noite. Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Que a graça do Senhor te alcance e te encha até transbordar. Eu quero aproveitar esta oportunidade que o Senhor nos concede neste fim de noite de domingo, 14 de agosto de 2022, neste momento que o Senhor preparou para nós, nesta oportunidade que o Espírito Santo nos concede, eu quero agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E eu não sei quanto a você, mas eu sou grato a Deus, porque até aqui Ele nos sustentou, cuidando de nós, suprindo as nossas necessidades, abrindo as portas, às vezes fechando as portas, mas sempre nos dando vitória, nos dando sustento, nos dando respaldo, nos dando aquilo que precisamos para prosseguir. Nem sempre o que gostaríamos, nem sempre o que queríamos, nem sempre o que desejaríamos, mas sempre, sempre aquilo que precisamos. E é interessante quando nós percebemos o cuidado de Deus. É interessante quando nós nos damos conta do cuidado em cada detalhe, da provisão, da resposta, de cada momento em que o Senhor Deus estende as mãos e nos acolhe em seus braços. Eu quero aproveitar a oportunidade e cumprimentar a todos que estão conosco, com a graça, com a paz do Senhor, desejando que o Espírito Santo inunde a sua vida de forma especial. Bem-vindos, Gilberto Bispo, Fabiane Mota, Natália Nayara Araújo, Maria Cristina, Agostinha de Andrade, Cleusa Maria, Angélica Bonfim, Rafael Costa, Vândia Souza, Lani Brito, Erlon, meu querido irmão, missionário de Jocum, lá em BH, Deus abençoe, Leoneide Almeida, feliz Dia dos Pais aos pais que se fazem presentes neste momento, independente de se tratar de uma data meramente comercial, e nós sabemos disso, por que não aproveitar a oportunidade para cumprimentá-los, não é mesmo? Tata Silva, seja bem-vinda, Deus abençoe. E eu quero convidar você a abrir o seu coração nesta noite, enquanto compartilha, enquanto você me ajuda a alcançar mais pessoas, mais vidas para estarem conosco e ouvirem a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a participar comigo compartilhando. Se você me acompanha ao vivo neste momento pelo Instagram, use esta setinha aqui no cantinho e compartilhe. E convide, encaminhe o aviãozinho para todas as pessoas que puder. Paulinha Santana, bem-vinda, Deus te abençoe. Por outro lado, se você está ao vivo comigo neste momento pelo Facebook, basta que você compartilhe a nossa transmissão ao vivo. Bia Cavalcante, seja bem-vinda, Deus abençoe. A Bia, para quem não sabe, é nossa prima, aqui de São Paulo, mais especificamente Carapicuíba, a mãe do Danilo, aquele rapazinho ligeiro, esperto e amado, pelo qual nós temos orado. O Danilo é um milagre e será uma grande bênção em
cada detalhe da sua vida vai haver vitória e testemunho de resposta do Senhor Deus. Talita, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Então não saia daí não, fique comigo. Boa noite, Talita, Deus te abençoe. Fique comigo. Nós vamos repartir aqui uma palavra com você e vamos orar também. Já estou aqui com os cadernos de oração em mãos. Nós vamos orar. Nós vamos agradecer a Deus. Vai se internar para fazer o quê, Bia? Dessa informação eu não tinha. Até bom você me trazer essa informação, porque a gente já vai orar. Lorizana Almeida, bem-vinda, Deus abençoe. Eu quero realmente convidar você a continuar conosco. E, se possível, convidar mais alguém para estar com a gente nesse momento de oração, nesse finalzinho de noite. Eu não vou me estender, as nossas lives não são demoradas, não são longas, não, nem cansativas. Você não vai ficar enfadado por ouvir a nossa ministração. Nós já estamos juntos nesta caminhada há 863 dias e você já aprendeu que nossas lives não são demoradas e são bastante objetivas e diretas. Então eu conto com você para me ajudar compartilhando neste momento tão especial de gratidão a Deus, mesmo em meio às dificuldades. Nós somos gratos ao Senhor, mesmo em meio a diversos desafios. Depois você coloca aí, Lorizano, o nome da sua mãezinha para a gente orar também. Nós somos gratos ao Senhor porque Deus tem cuidado de nós. Ele vai internar para exames. Muito bem, ressonância e outros exames. Está sentindo dores? Sim, entendemos que Deus continua cuidando dele em cada detalhe. Inclusive o fato dele ter conseguido o tratamento da maneira como foi, para ser tratado no hospital referência, é muita clareza de que Deus está cuidando de cada detalhe. Ana Belo, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Ok, fico no aguardo do seu contato para nós orarmos e continuarmos agradecendo a Deus, porque Deus não é Deus de obra incompleta. Deus não é Deus de obra mal feita. Maiane, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Deus não é Deus que faz de qualquer jeito, não. Nosso Deus é perfeito. Josefa Salvina, Reginaldo Santos, bem-vindos, Deus abençoe. O nosso Deus é um Deus que opera de forma absolutamente perfeita. Então nós cremos que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumpri-la. Andréa Pereira, seja bem-vinda, Deus abençoe. Vamos orar também então pela Afonsina. Daqui a pouquinho teremos um momento da oração. Não saia daí não e vá convidando pessoas para estarem conosco. Vamos orar pela Afonsina, vamos orar pelo Danilo. Continuamos orando, agradecendo a Deus pela recuperação da minha esposa Nicleide. Amanhã irei buscá-la. E eu tenho certeza que Deus vai completar a obra. Lucédia de Brito, bem-vinda, Deus abençoe. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem cuidado de nós. Somos gratos a Deus porque em cada detalhe Ele tem nos sustentado, Ele tem se encarregado de nos dar vitória. E eu, se fosse você, realmente permitiria que Deus tocasse no seu coração, ministrando, completando a obra, fazendo aquilo que nós não podemos fazer. O nosso Deus é aquele que vai onde eu não posso ir. Ricardo, seja bem-vindo, Deus te abençoe. O nosso Deus é aquele que age onde eu não posso agir. O nosso Deus é aquele que vai onde eu não posso ir. O nosso Deus é aquele que alcança onde eu não posso alcançar. O nosso Deus é aquele que toca onde eu não posso tocar. Nós não podemos tocar onde está aquele tumorzinho do Danilo, mas Deus pode. Vamos orar pela Aline também, Aline, Afonsina, Danilo, porque nós cremos no agir de Deus.
E eu já estou tão tranquilo em relação à resposta do Senhor que já agradeço pela vitória. Eu disse isso para Bia e para o Samuel, que é pai do Danilo, ano passado, que Deus iria operar, que Deus iria fazer a obra. E eu estou certo disso. Por isso eu já agradeço a Deus. Existe um processo, existe um caminhar, ok. Existe uma jornada a ser percorrida, ok. Mas eu agradeço a Deus. O meu Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O meu Deus é aquele que completa a obra. Inclusive, a especialidade dele são as causas impossíveis. Para mostrar que ele é Deus. Para mostrar que ele pode. Para mostrar que ele tem poder. Para mostrar que ele é fiel. E que ele cuida de nós. Se você crê nisso, mas existe aqui um ensinamento muito importante, eu já falei sobre isso nesses dias. Elisete Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. O milagre acontece através da sua fé. Quando Paulo ele ora por aquele coxo, antes de orar por aquele coxo, ele verifica que aquele homem tinha fé para ser curado. Lembram dessa palavra? Pois é. Paulo, ele já começa ele começa ali agraciado por Deus que ele era, verificando que aquele coxo tinha fé para ser curado. Karen, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Será que você tem fé para ser curado? Será que você tem fé para ser curada? Para quem não se lembra, eu vou recuperar essa informação para você. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Quando Paulo ora por aquele coxo lá em Listra. Ok? Você vai encontrar essa história a partir do versículo 8, mas eu quero pontuar aqui o versículo de número 9. Este homem ouviu falar, Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, versículo 10, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Ou seja, antes de mandar o coxo se levantar, antes de mandar o aleijado andar, ele viu que o homem tinha fé para ser curado. Então eu quero, antes de mais nada, te perguntar, você tem fé para ser curado? Será que você tem fé para ser curado? Andréia, você tem fé pela Aline, sua filha? Escuta isso com muita atenção. Presta muita atenção. Lorizana, você tem fé pela Afonsina? Bia, você tem fé pelo Danilo? Perceba que antes de mandar o coxo, o aleijado andar, ele verificou que aquele homem tinha fé para ser curado. Eu ministrei sobre isso dias atrás, mas não custa nada a gente recuperar essa informação. Daniane, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Se você tem fé, a Afonsina, a Aline, o Danilo serão abençoados. Você tem que ter fé. No caso do Danilo, por exemplo, se trata de uma criança. Então quem tem que ter fé? Os pais, o Samuel e a Bia. Você tem que ter fé. Será que você tem fé para ser curado? Veja que muitas vezes Jesus, antes do milagre, logo após o milagre, ele dizia, seja feito conforme a vossa fé. A tua fé te salvou. Ele disse isso até para aquela mulher do fluxo de sangue. Então a questão é, será que você tem fé? Rose, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Será que você tem fé? Será que nesta madrugada de domingo você pode declarar, eu tenho fé e eu creio no milagre? Aqui, Agostinho escreveu, creio na cura da Silvia e da Edna. Pois é. Será que você tem fé? Leia depois essa história, Atos capítulo 14. Você vai ler a partir do versículo 8. Eu destaquei para a gente ganhar tempo o versículo 9 e 10. Mas primeiro, eu preciso te perguntar, você tem fé? Veja que o justo, ele viverá pela fé, diz a palavra de Deus.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Será que você tem fé? É necessário realmente que a fé se manifeste para que o milagre se apresente. Então é necessário verificar se você tem fé. Você tem fé? Nós oramos, é claro. Claro que oramos. Mas o que vai fazer, o que vai mover a mão de Deus é a sua fé. É a sua fé e não tem conversa. Não tem meio termo, não tem negócio. É a sua fé. Não adianta você querer terceirizar e empurrar a responsabilidade para outro, não. Não adianta você querer colocar na mão do outro aquilo que é seu. Aquilo que Deus mandou você fazer. Não adianta. Não adianta você querer responsabilizar o outro. Não adianta você querer passar a bola. Não adianta você querer passar a bola. Porque é necessário que o crente assuma a responsabilidade. É necessário que o crente se posicione. É necessário que você creia e receba e tome posse daquilo que Deus tem. Pare de ficar se lamentando. Pare de ficar arrumando desculpas. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz que eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O final do versículo 4 de Abacuque, capítulo 2, diz que o justo viverá pela fé. Diz que o soberbo, a alma dele não é reta, mas que o justo viverá pela fé. Ora, se o justo viverá pela fé, se não tiver fé, ele não viverá. Abacuque 2,4. O justo viverá pela fé. Então, se ele não tiver fé, ele não viverá. Deus tem bênção para a sua vida. Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem resposta para a sua vida. Ele, como pai, tem herança para você. A questão é o que nós temos feito com a nossa herança. Yara Cristine, bem-vinda, Deus te abençoe. Você é herdeiro de Deus. Mas aqui surge uma questão bastante importante. O que eu tenho feito com a minha herança? O que você tem feito com a sua herança? O que fiz com a minha herança? Cá Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. O que fiz com a minha herança? Deus é meu pai. Então, somos herdeiros de Deus. Deus é seu pai. Então você também é herdeiro de Deus. Portanto, tem herança para o herdeiro. Tem herança para o filho. Mas o que você fez com a herança de Deus? Sabe, queridos, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, preste atenção. No capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós temos a parábola daquele filho pródigo. Uma parábola muito conhecida. E aquele menino, ele chegou e falou para o pai que ele queria a parte que lhe cabia dos bens. Então o pai repartiu os haveres, e passados não muitos dias o filho mais moço juntou tudo que era seu e partiu. Juntou tudo que era dele e partiu para uma terra distante. Isso é Lucas 15, eu estou citando os versículos 11, 12 e 13. E ele passou a viver de forma dissoluta. Ele passou a viver de forma perdulária, esbanjando. Versículo 13. Ele juntou o que era dele,
Sandra de Souza Lima, bem-vinda, Deus abençoe. Ele juntou o que era dele, foi-se embora, foi para uma terra distante e passou a viver de forma incontida, irresponsável. Diz o texto, de forma dissoluta. O que você fez com a sua herança? Porque depois de ter consumido tudo, veio fome àquele lugar e ele começou a passar necessidade. Sabe, queridos, eu tenho visto muitas pessoas que têm reivindicado a sua parte e têm vivido de qualquer jeito e consumido o que é seu por direito. Quando eu me afasto, nesta parábola, o pai, ele tipifica Deus. Quando eu pego, me dá o que é meu, que eu vou mais é fazer a minha vontade, eu quero mais é viver. Quero mais é ser feliz. E eu tenho visto tanta gente, tanto crente, falando, agora eu vou fazer o que eu acho que devo. Eu já sou maior. De maior, expressão errada, mas é o que o povo diz. Eu já sou de maior. Não existe de maior, é maior. Agora eu já vou resolver, já vou fazer, já vou acontecer. E tem consumido tudo. O interessante é que quando esse rapaz consome tudo, vem fome sobre aquele lugar. E aquele monte de gente que antes era amigo, que estava perto, que apoiava, a mulherada, os amigos, os parceiros, os parça, sumiu tudo quando ele consumiu o que ele tinha. Ele ficou sozinho. E veio fome naquele lugar. E aí ele vai procurar, ele está longe, aí ele vai procurar ajuda com gente de fora. Vai pedir emprego. E aí dá um emprego para ele cuidar de porcos. Henrique Lopes, bem-vindo, Deus abençoe. Você não tem que pedir ajuda para quem é de fora, porque vão te dar responsabilidade para você cuidar de porcos. Já parou para pensar nisso? Você tem pedido ajuda para o lugar errado, para a pessoa errada? E aí te dão qualquer coisa e você fica mal. Porque quando ele cai em si, o que eu fiz com a minha herança? Ele consumiu tudo, diz o versículo 14. Será que você tem vivido assim diante de Deus? Você tem feito o que você quer? E na hora H você consumiu tudo que Deus te deu? Toda a sua parte da herança, e agora você está mal. E agora você está sozinho. E agora você está com fome. Carlene Celos, bem-vinda, Deus abençoe. E agora você está sozinho. E querendo comer comida de porco. Porque é a única coisa que tem perto. E nem isso pode. Ronaldo Gomes, seja bem-vindo, Deus abençoe. Sabe, queridos, eu tenho meditado muito sobre a vontade de Deus, a palavra de Deus e o que Deus quer que eu faça. A paz do Senhor. Carlini, Deus abençoe. E nada mais oportuno no Dia dos Pais. Eu sei que é uma data comercial, gente. Eu fujo disso. Porque eu sei que é só para o comércio vender produtos. Mas vamos aproveitar esse frenesi todo e vamos trazer isso para a nossa vida. Pois é, em se tratando de Dia dos Pais e tal, vamos pensar um pouquinho nos nossos haveres, na nossa herança. Porque só tem herança quem é filho. Não é isso? Eu sei que na ausência dos filhos existem os substitutos, mas na linhagem direta, eu não vou agora entrar na questão jurídica, porque juridicamente falando, se não tem filhos, a herança segue outros caminhos. Mas o caminho natural de uma herança são os filhos, não é isso? Então vamos pensar no caminho natural das coisas. São os filhos. Tá bom? Sem entrar em pormenores jurídicos. Analisando por esse lado, nós somos herdeiros de Deus, Ele nos fez seus filhos. O que nós temos feito com o que é nosso diante de Deus? Esse camaradinho aqui, ele catou, eu quero minha parte. Será que a gente não tem feito isso diante de Deus muitas vezes? Senhor, me dá lá o que é meu, porque eu quero mais é fazer o que eu estou afim. E não o que Deus está afim. E Deus vai te dar, é seu.
O pai, nesta parábola, o pai representa Deus. Deus deu, tá aqui, é seu, pode ir, faz o que você quiser. Neide Mendes, bem-vindo, Deus abençoe. As lutas são parte da nossa vida. Carlini, Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Faz parte. E aí esse garoto catou tudo e foi viver do jeito que ele quis, esbanjando, jogando fora. E ele consumiu tudo. Quando a gente está fora da vontade de Deus, a gente consome tudo. Você já teve a sensação de que você estava com a mão vazia? Parece que tudo que cai na mão escorre pelos vãos dos dedos e você fica sempre com a mão vazia. Aquele garoto consumiu tudo. E ainda veio fome para aquele lugar. E ele passou a necessidade. Um rapaz abastado, rico, ficou na miséria. Aí ele cai em si. O que eu fiz com a minha herança? Béia, Deus te abençoe, bem-vinda. O que eu fiz com a minha herança? Ame, Deus te abençoe. M. O que eu fiz com a minha herança? Fiz besteira. Fiz bobagem. Deu ruim. Aí ele fala assim, mas espera aí. Eu tô aqui na maior pendura, na maior pindaíba. Tô passando fome. Tô passando necessidade. Até a comida dos porcos eu não posso comer. E eu quero comer porque eu tô com fome. Eu vou voltar. Porque lá na casa do meu pai, até os trabalhadores têm abundância de pão. Esse rapaz, ele foi pedir emprego para ver se ele tinha pelo menos condição de comprar pão. Cariana Freire, Sônia Leda, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindas. Eu vou pedir ajuda, vou pedir emprego para ver se eu consigo pelo menos comprar pão. E ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, ele foi procurar ajuda fora. Não faça isso, não cometa esse erro que o pródigo cometeu. É o versículo 15 de Lucas 15. Ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Porque se você se agregar com quem você não deve, o cara vai mandar você cuidar de porcos. Doce sonho, Deus abençoe. Tem muita gente que foi encaminhado para cuidar de porcos porque se agregou a quem não devia. Gente de fora, gente que não é do reino. Gente que não é da parentela, não é da tribo do povo de Deus. Cuidado com quem você se agrega. Porque quando você tem abundância, todo mundo quer ficar perto. Quando você fica na miséria, ninguém mais fica perto. Os amigos, os parças, some tudo. A mulherada vai-se embora, não é? Quando consumiu tudo, ele caiu em si e fala, o que eu fiz com a minha herança? Será que alguma vez na sua vida você já passou por um questionamento semelhante e se perguntou assim, meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha herança? O que foi que eu fiz com a minha promessa? O que foi que eu fiz com a palavra que Deus deu para mim? O que foi que eu fiz com aquilo que Deus colocou na minha mão? O que foi que eu fiz com o projeto de Deus para minha vida? O que foi que eu fiz? Porque esse rapaz, ele pegou o que era dele e foi-se embora para longe do pai. E perdeu tudo. Muitas vezes, por se afastar de Deus, eu perco tudo. Você perde tudo. E aí põe a mão na cabeça e fala, o que eu fiz com a minha herança? O que eu fiz com a minha herança?
Mas ele caiu em si, ele disse: eu vou voltar. E ele então, ele elabora um discurso. Ele fala: eu vou voltar, vou falar com meu pai. Lá até os trabalhadores têm pão à vontade. Eu vou voltar. Eu vou conversar com meu pai. E eu vou me redimir. Eu vou pedir perdão. E eu vou dizer: pai, eu pequei. Eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Márcia Sabino, bem-vinda, Deus abençoe. Eu perdi tudo, o que eu fiz com a minha herança? Daniel Oliveira, Vitória Viana, bem-vindos, Deus abençoe. Eu fiz bobagem com a minha herança, mas eu volto. E eu peço ao meu pai que me receba como um empregado. Eu já não tenho mais herança. O que eu fiz com a minha herança? Eu já não tenho mais a herança. Então, pai, receba-me como um dos teus servos. E ele monta um discurso na cabeça dele, ele ensaia e ele volta. Você pode ler isso, tá? Na parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, do versículo 11 até o 32. Elisângela Duarte, bem-vinda, Deus te abençoe. E o que acontece? Ele volta. Agora existe aqui um ensinamento que me encanta, queridos. Uma palavra que realmente me enche de alegria. Diz o texto que vinha ele ainda longe, versículo 20. E o pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Eu quero dizer para você que me ouve nesta noite, já é início de madrugada, já passou da meia-noite, 00:08, horário de Brasília. O pai vê você de longe. O pai vê você de longe quando você volta. Ele já enxerga você lá adiante. O pai viu o filho vindo de longe. E ele já se compadeceu. E ele já correu. E ele já o abraçou e o beijou. Eu quero te dizer, Franca Vasconcelos, Deus te abençoe. Eu quero te dizer neste início de madrugada, comecinho de semana, que o pai vê você de longe. Ah, mas o que eu fiz com a minha herança? Se você realmente voltar para a presença do pai. Maria Luísa, bem-vinda, Deus te abençoe. Alessandra Cristina, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Se você voltar para a casa do pai, ele está de olho, ele te vê de longe. Ele contempla você vindo lá de longe. Porque ele sempre está com os olhos voltados para seus filhos. E esse filho não tem nem tempo de dizer o discurso que ele tinha ensaiado. Porque quando ele começa a dizer, o pai já interrompe. Ele começa a dizer: pai, eu pequei, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E antes que ele continuasse, o pai já o interrompe e disse assim aos servos: traz depressa a melhor roupa, sandália, anel e prepara o banquete. O filho não tem tempo nem de concluir o discurso. Ele começa. Pai, eu pequei, eu já não sou mais digno. Ele não teve nem tempo de pedir emprego. Porque ele queria dizer para o pai: me considera agora, considera-me como um dos teus servos. O pai nem deixou ele concluir. Porque o pai contemplou de longe a volta do seu filho. O pai estava de olho. Quero dizer para você nessa noite que o pai está olhando para você.
Joyce Dayana, bem-vinda, Deus te abençoe. O Pai está de olho em você. Você voltando de longe, Ele já te viu. Você voltando de longe, Ele já te contemplou e já correu ao seu encontro. Andressa, seja bem-vinda. Andressa Lopes, Deus te abençoe. Então o Pai o recebe. Manda preparar para ele um banquete. A melhor roupa, calçado, anel. Porque quem andava descalço era escravo. Aquele lá não era escravo, era filho. Roupa maltrapilho? Não, dá para ele a melhor roupa. A roupa lavada e remida no sangue do Cordeiro. Anel, renova a minha aliança com ele, ele é filho. Ah, mas o que eu fiz com a minha herança? Se você voltar, Deus restitui. E finalmente ele manda preparar um banquete, como o salmista no Salmo 23 diz, ele prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Francisca Lima, bem-vinda, Deus te abençoe. Ei, não é mais tempo de você ficar perdendo a sua herança, jogando fora, desperdiçando. Volta. Volta. Volta para a presença do Pai. E tão grande foi a alegria daquele pai, porque o seu filho que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado. Queridos irmãos e irmãs, eu não vou nem entrar no pormenor do ciúme do filho mais velho, isso aí é um outro assunto, fica para outra hora. Talvez você esteja... Eu não estou falando desviado, não é isso não. Eu sei que às vezes tem gente que desvia mesmo. Igual esse filho pródigo, ele desviou. Caiu no mundão. Mas eu não me refiro exclusivamente a isso, não. Talvez você esteja apenas jogando a sua herança fora. Fazendo sua própria vontade. Mesmo sem se desviar. Basta que você comece a fazer o que você quer, que você está jogando fora a sua herança. A herança que Deus te deu, os talentos, os dons que Deus te deu, você está jogando fora porque você está fazendo o que você quer. José Barbosa, bem-vindo, Deus te abençoe. E eu, Alexander, quanto tempo eu joguei fora a minha herança? Porque Deus me deu capacidade, dom, talento, etc e tal, e eu estava jogando fora, longe do Pai, longe da presença dEle, longe da vontade dEle. Jogando fora. Perdendo. Consumindo tudo. E quantas vezes a gente se sente cansado? Zé Barbosa, Deus abençoe. Quantas vezes a gente se sente desamparado, desgastado? Selma Oliveira, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Esgotado, frustrado. Isso porque está jogando herança fora. Isso porque está desperdiçando. Abrindo mão do que Deus te deu. E perdendo oportunidades. Ah, meus irmãos. Houve um tempo em que eu disse, Senhor, o que eu fiz com a minha herança? Deus me deu talento, dom, ministério. O que eu fiz com tudo isso? Sidneia Macedo, bem-vinda, Deus abençoe. O que eu fiz com tudo isso? O que eu fiz com tudo isso? O que você tem feito com o que Deus te deu? O que você tem feito com o que Deus te deu? O que você tem feito com o que Deus te deu? Você já parou para se perguntar isso? Já parou para se perguntar isso? O que você tem feito com o que Deus te deu? O que fiz com a minha herança?
Houveram tempos em que eu não estava necessariamente vivendo no mundo, não, desperdiçando, mas eu estava desobedecendo. E tudo estava sendo consumido. Que nesta noite, já madrugadinha, você possa dizer: Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar a executar a tua vontade. Eu quero voltar a viver o teu projeto. Eu quero voltar à tua presença. Eu quero voltar, Senhor Deus, para o centro da tua vontade. Que neste momento você possa fazer como este pródigo e retornar. Eu não estou dizendo que você desviou necessariamente, não. Não estou dizendo que necessariamente você está no mundo, não é isso não. Não necessariamente. Dilma, seja bem-vinda, Deus te abençoe, mas às vezes eu saio daquilo que Deus quer. E automaticamente eu começo a consumir a minha herança. Eu começo a consumir a minha herança. Miriam Almeida, bem-vinda, Deus abençoe. Deus tem um projeto na sua vida. A gente ministrou sobre isso nos últimos dias, nas últimas lives. Você não é um projeto falido. Lembra? Recupera aí as últimas 2, 3 ministrações, a gente falou bastante sobre isso. Você não é um projeto falido. Deus tem um plano na sua vida. Você não é um projeto falido. Então que você possa realmente se lançar diante de Deus para fazer a vontade dele. Que você possa realmente usar a sua herança para o louvor da glória do Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você, nós já vamos concluir. Que você possa meditar nessa palavra e dizer: meu Deus, o que eu fiz com a minha herança? Meu Deus, o que eu fiz com a minha herança? Com aquilo que Deus me deu, colocou na minha mão. O que eu fiz com a minha herança? Que você possa realmente se colocar na presença do Senhor e voltar para o centro da vontade de Deus. Pai, eu quero te agradecer. Michele Ferracini, bem-vinda, Deus te abençoe. Quero te agradecer, Senhor, por todas estas vidas conosco, ouvindo a Tua palavra. Suas famílias, seus lares, parentelas e ministérios. Muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos traz direção, nos traz revelação e nos traz resposta. Muito obrigado, Pai. Cristiana Rodrigues, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Eu quero, em nome de Jesus, te pedir, Senhor Jesus, fala com a tua igreja, com cada um dos que nos ouvem, em nome de Jesus, trazendo o entendimento, trazendo a compreensão, trazendo a revelação desta palavra. Ana Silva, bem-vinda, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Eu oro também, Pai, por estes cujos nomes estão escritos nas páginas dos cadernos de oração. Que o teu Espírito possa alcançá-los na sua necessidade. Coisa que eu não posso, mas tu podes. Apenas quero apresentá-los
diante do teu altar, crendo que Deus é que vai completar a obra. Aproveito para apresentar a vida da Afonsina, da Aline e do Danilo. Os pedidos de oração que foram aqui apresentados nos comentários desta transmissão ao vivo. Em nome de Jesus, eu creio na vitória, na cura, na resposta e na bênção. Eis aqui, Senhor Jesus, cada um daqueles que precisam da tua ministração. Porque só o Senhor tem a resposta. E como dizia Simão Pedro, para onde nós iremos se só tu tens palavras de vida? Eu não tenho outro lugar para ir. Só o Senhor tem o que eu preciso. Eu não tenho outro lugar para estar se só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor é capaz de me alcançar. Visita, Senhor, cada um destes e destes. Na sua necessidade, os enfermos, os desempregados, os lares, as famílias, as causas na justiça, os casamentos, as parentelas, os ministérios. O Senhor sabe cada necessidade. Eu não sei, mas tu sabes, Senhor. Eu não posso, mas tu podes. Eu não tenho a resposta, mas tu tens. E eu quero te glorificar. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que o justo viverá pela fé. E sei também que o meu Deus, Ele é especialista em causas impossíveis. E a sua maior especialidade são os milagres. E o meu Deus opera milagres em pleno século 21. Que cada um desses seja um milagre. Fafá Silva Lima, bem-vinda, Deus te abençoe. Que o Danilo seja um milagre, que a Afonsina seja um milagre, que a Aline seja um milagre, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Que o nosso Deus seja glorificado. Que aqueles que têm se afastado da tua vontade, Senhor, tem muitos que já deixaram de lado aquilo que Deus tem para a vida deles. Possam fazer como fez este pródigo que diz, meu Deus, o que eu fiz com a minha herança? E possam voltar para o Pai. Antônio Antunes, Deus te abençoe, bem-vindo. Como eu, algum tempo atrás, disse, Senhor, o que eu fiz com a minha herança? Que bobagem eu fiz. E possamos voltar. Porque certamente o Pai já me avista de longe. Como em Lucas 15, 20. O Pai viu o Filho voltando de longe. O Pai vê você voltar de longe. Oh, meu Deus. Que vidas que me ouvem nesta noite possam voltar hoje para a presença do Pai. Em nome de Jesus. Como um dia eu voltei, outros aqui também possam fazê-lo para a glória de Deus. No nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Eu sei que tem vidas aqui que precisam voltar. Voltar para onde Deus quer que elas estejam. Fazendo aquilo que Deus quer que elas façam. Obedecendo à vontade do Senhor. Não espere para mais tarde. Não deixe para depois. Depois pode ser um pouco tarde. Venha. Faça como o pródigo, volta. O Pai te contempla e ele vê você vindo de longe. Nara Varela, bem-vinda. Deus te abençoe. Volta. Deus está à sua espera. Saiba disso. Saiba disso.
Que Deus te abençoe. Sou grato a Deus por todas estas vidas que estão conosco todo dia, por vocês que me ouvem, aqueles que são fiéis ouvintes das nossas lives. Deus abençoe. Sou grato a Deus. E a maneira que nós encontramos de tentar retribuir essa gratidão, esse carinho, esse amor de vocês, essa parceria, é através do sorteio do livro O Contrabandista de Deus Desafiando os Limites da Fé. É a história, o testemunho do irmão André da Missão Portas Abertas, que se tornou um contrabandista de Bíblias. Mas eu não vou contar a história não, fica para a sua leitura. Basta que você participe do sorteio e você tem chance de ganhar essa pequena, digamos assim, lembrança do nosso ministério Cura através da Palavra de Deus. O que você tem que fazer? Tão simples. Danilo Saldino, bem-vindo, Deus te abençoe. Basta que você entre nos nossos vídeos, nas lives gravadas e compartilhe. Você simplesmente compartilhando, marcando pessoas e curtindo, você já vai participar. Simples, não? Você entra em pelo menos 3 dos nossos vídeos, curte, compartilha e marca pessoas nos comentários. E aí você já concorre a este pequeno mimo da nossa parte para abençoar a sua vida. É uma história que vai te edificar, eu tenho certeza disso. Basta que você participe do sorteio e a chance de você ganhar é grande. Não tem muita gente habilitada não. O pessoal acho que não está muito afim de ler o livro. Não tem problema. Mas aqueles que fizerem aí valer, concorrem. Que Deus abençoe. Eu fico por aqui. Grato a Deus pela vida de vocês. Grato a Deus por este domingo que passou, em que, independente da data comercial e tal, se comemora o Dia dos Pais. Maria Júlia Conceição, bem-vinda, Deus abençoe. Eu tive a oportunidade de ficar um pouquinho com meu pai também, que ainda Deus permite que esteja conosco aos seus 80 anos de idade. Sou grato a Deus por isso, a oportunidade de ter ainda meu pai biológico conosco, pastor Luiz Montresol. E tá um tempinho junto com o Pedro também, que surpreendentemente me deu esse presente aqui, ó, a pulseirinha, eu não esperava, tá vendo? Tá aqui nos meus recebidos. E eu agradeço a Deus. Que você possa ter uma boa noite, um bom descanso, uma semana vitoriosa. E deixamos um encontro marcado para esta segunda-feira à noite, na nossa próxima live, se Deus assim nos permitir. Até lá, fique com Deus, na graça e na paz do Senhor. Se você chegou um pouquinho depois, não tem problema, eu vou deixar a live aqui gravada para você assistir quantas vezes desejar. Tá certo? Inclusive para você poder marcar pessoas nos comentários, curtir, compartilhar e concorrer ao sorteio. Tá certo? Então que Deus te abençoe. Já falei demais hoje, vocês já estão cansados. Vou me despedindo, ficando por aqui. Que Deus te abençoe. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite. Deus abençoe. Até amanhã. Shalom.